Nosso convidado de hoje é um dos nomes mais respeitados da cardiologia brasileira, professor da USP, diretor médico do INCOR, é referência mundial em eletrocardiografia e um apaixonado por estudar como o coração responde aos desafios do esporte. Aliás, um dos grandes diferenciais da sua carreira é a ligação com o esporte. Dedicou parte de suas pesquisas ao estudo do coração de atletas, trabalhos que ajudaram a diferenciar alterações fisiológicas do coração do atleta de sinais de doença, contribuindo assim para diagnósticos mais precisos e seguros em medicina esportiva. Muito prazer em receber Dr. Carlos Alberto Pastore. Muito obrigada. Silvia, muito obrigado. É um prazer estar com você e a gente adora falar desses assuntos ligados à cardiologia, porque é a nossa vida, né? Quer dizer, praticamente você passa a vida discutindo o coração. E é uma delícia, porque tem todos os aspectos possíveis, né? Hoje, para você falar de coração. Não, e a gente, pensando no corpo todo, né? Às vezes esquece do coração ali. Não há dúvida. Né? A gente quer um músculo em tudo quanto é lugar, mas esquece do coração. Mas nós vamos começar. Você recentemente esteve num congresso europeu, isso me chamou a atenção, até para chamá-lo, de cardiologia. O que tem sido feito agora? O que vocês viram lá de interessante? O que tem de novo nessa área? Veja, esse congresso passou a ser o melhor congresso de cardiologia do mundo, porque ele chega a quase 40 mil pessoas do mundo todo. Os americanos continuam fazendo 2 grandes congressos em março e novembro, excelentes, mas talvez a liberdade da investigação, dos trabalhos no Congresso Europeu ficou muito interessante. E o formato é muito bom, ele é muito aberto a discussões. Então você ouve coisas do mundo todo, das experiências do mundo inteiro. Então eu acho que realmente é um prazer para esse congresso, porque você ouve de todos os assuntos que você gosta, né? Mas o que tem de novo? O que a gente tem aí, que você trouxe aí de novidade, tratando-se de coração? Mais ou menos como o Congresso trabalha. No fim, você tem uma área muito de investigação, que os exames, o que você hoje pode fazer para detectar as doenças do coração, que são cada vez mais sofisticados. Então, eu brinco que se você bobear muito, você vai morrer do coração, porque você tem toda a prevenção, você tem todos os exames diagnósticos e de tratamento. Tem que fazer esforço para morrer do coração. Não, você precisa ser muito relaxado. Porque está tudo aí na mão. Então, se você fizer um check-up anual, se você fazer exames até simples, não precisa fazer nada sofisticadíssimo, você detecta a doença cardiovascular. O coração tem uma parte bomba, né, que é a musculatura que chama miocárdio. Tem uma parte de encanamento, coronárias, que dão sangue para esse músculo. E tem uma parte elétrica. Então, tudo isso dá para ser cuidado, né? E dá para ser investigado. Então, é importante realmente fazer investigação? E por que os homens morrem mais? Porque os homens são relaxados e as mulheres não são. As mulheres se cuidam, elas vão ao ginecologista todo ano, fazem avaliações periódicas. Verdade. Então, isso a gente percebe claramente, né? Que você tem toda a disponibilidade para o diagnóstico, para o tratamento. As drogas cada vez evoluem mais, são melhores para o tratamento. E essas coisas importantes do que, eu te diria, o que a gente tem que cuidar? Hoje a gente sabe perfeitamente que você tem que cuidar pelo menos de 3 áreas que estão na sua mão. Dieta, né? Sono e exercício. São os 3 pilares mais importantes. Eu te diria que realmente são fundamentais. Claro que do lado disso tem uma coisa chamada saúde mental, né? Então, eu acho que o que está na nossa mão e que a gente pode trabalhar são esses pilares. Eu gosto de saber qual é a minha parte nessa história, né? Exatamente. Quer dizer, o que a gente pode participar? Porque a alimentação saudável está na tua mão. Quer dizer, não tem mais razão de ser, né? De você comer mal. Quer dizer, o mundo te mostrou que... Informação está aí, né, doutor? Todo mundo sabe que tem que comer direito. Você sabe que farinha branca faz mal, então tem que comer tudo integral? Vamos comer tudo integral. Quer dizer, fibra está aí para ser comida? Sim. Frutas, tudo. Quer dizer, você sabe qualquer nutricionista explica tudo direitinho. Só que isso está muito ligado à sua vida ser saudável. Não tem a menor dúvida. Sim. A mudança de alimentar, quer dizer, é uma coisa hoje que os nutricionistas são muito, muito preparados para isso. E a nutrição virou um fator de cuidado e prevenção muito importante. É verdade que é 80% alimentação e 20% exercício, é isso? Eu diria que é um pouco exagerado da alimentação, mas eu concordo que hoje, se a sua alimentação for boa e você consegue fazer isso, não é nada
sofisticado, né? No mínimo, né? Comida direito, né? Sim, eu acabei de ver um trabalho muito interessante, inclusive lá da discussão, que essas coisas de tudo que você vai usar, se estiver cientificamente comprovado e realmente for tranquilo, você não precisa comprar vitamina, né? Não adianta querer resolver a vida colocando coisa para dentro do ponto de vista de medicação. Não precisa. Tem um lobby de vitamina hoje que todo mundo quer tomar vitamina. Todo mundo. Eu tomo um monte de vitamina, doutor. Então, e se você imaginar que as vitaminas hoje não precisam ser exageradas, porque se você come bem, tem uma dieta saudável, a vitamina pode complementar se você tiver períodos de uma baixa de resistência, alguma situação desse tipo. Mas criança precisa quando está crescendo e idosos que já não estão podendo se alimentar adequadamente. Mas a vitamina está na alimentação, se você quiser. Não tem mágica, é isso aí. Preparados, quer dizer, tudo bem, você pode usar lá uma coisa e outra para te ajudar, mas não é o mais importante dentro da sua vida. E a atividade física, ela é fundamental. Não tem negociação, né, doutor? Não tem. Para nenhuma idade. Eu brinco para todo mundo que pelo menos, quer dizer, há 30, 40 anos, até os 50, você consegue brincar um pouco com essa história. Daí para frente não tem jeito. Muda vamos dizer, o seu envelhecimento para ser saudável, isso não há dúvida, muda, transforma, você ganha 10, 15 anos. É verdade. Sabe? E com qualidade, então não tem como. Eu estou falando nisso da atividade porque é uma atividade física hoje, ela tem que ser regular. Né? Não dá para você fazer de vez em quando, tem que ser, porque o corpo tem que se movimentar todo dia, né? Não tem jeito, foi feito para isso. Então, você precisa fazer, sei lá, as academias americanas, os que publicam sobre isso, eles mostram que você tem que fazer no mínimo 200 minutos por semana. 200 minutos dá quanto? Sei lá, você faz... 3 vezes, 4 vezes por semana? 4 vezes. Você pode fazer lá, você divide isso e vai fazer. De atividade de resistência. Porque... É bom a gente falar isso, porque quando você fala resistência, é o quê? Resistência é força. Tá. É o exercícios de força. É o Pilates, né? É força mesmo. Porque essa força, principalmente de pernas, consome açúcar, gordura, mobiliza o metabolismo. Então, mas o aeróbio é bom? Ele é bom para você ter preparo físico, você gosta de fazer um esporte e tal, tudo certo. Mas você não pode deixar de fazer força. Isso são as mudanças do mundo, né? A gente iniciou o trabalho todo aeróbio e hoje a gente sabe que o trabalho aeróbio não é suficiente. Então, mas tratando-se de coração, né? Então, a gente trabalha todos os músculos, trabalha bastante a perna, os braços, o abdômen. O músculo do coração trabalha com o aeróbico? Não só. Não? Com a força. Você precisa, porque a força te dá uma mudança metabólica que diminui gordura. A força que eu faço na perna? Isso. Porque o consumo, 50% da tua circulação está aqui, da cintura para baixo, né? Por causa do volume de sangue da musculatura de pernas. Então, você consome açúcar, você consome gordura. Então, o exercício... Aquilo bomba o coração muito mais. E faz voltar a força, né? O retorno. O exercício de perna faz o retorno venoso bom. Quem faz retorno é a barriga da perna, sim, né? Que faz retornar. É a panturrilha. Isso, e o exercício de força ajuda o retorno. Você vai ver que você não vai ter muita varize, você vai perceber que você consegue segurar isso aqui embaixo. Verdade. Então, de força, exercício de força. Isso é uma mudança, né? Que desde a época que a gente acompanha, que são mudanças que nós vamos sentindo com os trabalhos e as revisões dos trabalhos. É interessante, porque você fica imaginando que você tem que ficar correndo, tem que fazer aquele cardio pesado. Então, você praticando exercícios de resistência, de força, você está bombando o coração, às vezes, muito mais. E o aeróbio é bom? Ele é ótimo, não tenha nem dúvida que você pode fazer. Um exemplo muito interessante é o álcool. Eu sou da época, lá no início, isso dos anos 60, vamos dizer, que os americanos, acho que queriam fazer alguma coisa com relação aos franceses, que tinham lá o paradoxo francês, eles comem, bebem e não morrem do coração. Uma conversa que daquela época valeu, mas não vale hoje. Mas se você pensar, o vinho foi levado para os Estados Unidos e foi discutido nos grandes programas, né? Eu lembro dos 60 Minutos, o cara falando que precisava beber. Precisava pelo tomar menos um copinho de vinho. Copinho à noite. Vinho à noite e tal. Tinham médicos que prescreviam álcool. E o que as revisões atuais dizem? O quanto de álcool é seguro tomar por dia? 0. 0. O álcool não faz bem para nada. Sério? Nada. 0. Então, Pelo contrário. Pelo contrário. Ele piora condições tipo câncer, de aparelho digestivo, ele aumenta a pressão, ele mexe com vários parâmetros do metabolismo, triglicéridos, ácido úrico. Então,
Não dá. O álcool é para ser assim, um prazer quando você vai jantar, tomar um pouquinho. Muito esporadicamente. Não há necessidade de se tomar álcool diariamente como tratamento. Você entende? Então, você vê, são mudanças, são paradigmas que vinham porque falava, um pouquinho de vinho toda noite. Nossa, não pode. Não precisa. Porque realmente o álcool não vai te dar qualquer benefício. Mexe com o sono. E o sono, eu estava comentando, ele é fundamental. E que sono é esse? O sono natural? Então, o sono sem ajuda nenhuma de uma melatonina, um remedinho? Exatamente. Como é que você tenta dormir bem? Qual é a profilaxia do seu sono? Você precisa fazer exercício. 3, 4 horas antes. Não dá para fazer exercício e querer dormir. Mas o exercício te ajuda muito a dormir melhor. Sim. A alimentação noturna, mais ainda. Se você faz a melhor refeição no jantar, você não vai dormir bem. Não. É impossível. É impossível. Então, você tem que ter uma alimentação que diminua um pouquinho à noite, você coma coisas mais leves. Pode fazer exercício? Pode. Só que você tem que ter essa 3, 4 horas. E uma coisa, tem essa profilaxia de não usar telas, não levar celular para o quarto, não ter televisão no quarto. Quer dizer, quarto é para entrar e dormir. Sim. Mas por que é importante dormir hoje? Você tem que ter de 6 a 8 horas de sono. Isso é o ideal. Tá bom, às vezes dá para dormir mais, um pouquinho menos. Porque aí você tem todos os períodos que o sono precisa, que é desde o sono leve ao sono profundo, onde você sonha, sobe e tal. Então, tem um balanço. Só que assim, se você dormiu mal, no dia seguinte você come muito mais, até 30%. Segundo, sobe a pressão arterial. Importante, aumentam as arritmias. Então, não dormir, fora o que te traz de cognição, você vai trabalhar quando você dorme mal, péssimo. Quer dizer, você não está atento, você não está desperto. E depois de uma certa idade, você perder sono, então, é pior ainda. Você não trabalha no dia seguinte. É difícil, né, Silvia? Quer dizer, para nós, o sono é fundamental. Às vezes eu pareço até Cinderela. 10 horas, eu já quero, eu quero ir embora para minha casa dormir. Estou atrasada para dormir. Se você dorme cedo, você vive mais. Então, dormir muito tarde também não é bom. Então, hoje os trabalhos são sensacionais sobre sono. É tudo científico, né? É pesquisa isso. Eu estou falando ciência, não estou falando o que eu acho. Não, ciência. Precisa dormir bem 6 a 8 horas por dia. E de preferência antes da meia-noite? Exatamente. Você não deve dormir muito tarde. E ter horários fixos. Então, tem pessoas que vão dormir 2, 3 horas da manhã, acordam às 10. Péssimo. Prognóstico ruim. O sono tem tudo a ver hoje com o nosso metabolismo. Todo a ver. Agora que fala que envelhece mais rápido. Quem dorme tarde. Quem dorme tarde. Acorda tarde. Não, e só envelhece e parece que realmente eles comentam que você não vive, né, tão saudavelmente quando você dorme mal. Então, se você tem na mão hoje esses fatores, a alimentação, o exercício e, vamos dizer, que um sono que seja relativamente tranquilo, você deu um grande passo. Falta um só, que é a nossa vida, o saudável mental, né? O social. Isso. O que a gente precisa pensar hoje? Tem um trabalho da Harvard sensacional. Eles fazem em Boston um acompanhamento da comunidade, tanto dentro da Harvard como ao lado. E isso tem 90 anos. Eles entrevistam as pessoas todos os anos, quer dizer, os que vão ficando, né? Mas vão sobrando. E é interessante que, no fim, quando eles foram discutir o que na sua vida foi importante, o que mais te levou a viver tanto, o que te ajudou muito, o indivíduo responde claramente, chama relacionamentos. Os amigos. É incrível, né? As risadas que a gente dá. Exatamente. Quer dizer, o comentário, né? Essa história que eu acho que eles têm de muito tempo, porque é isso que traz o retorno para a gente, é o relacionamento. É verdade. Então, você veja que como é importante você ter sua rede, né, de social, de ter pessoas. Você vê que os idosos hoje, eles estão tendo benefícios das redes sociais, porque eles comunicam, eles aprendem a mexer no celular e tal. Esses indivíduos estão tendo um ganho enorme. E por quê? Porque eles se relacionam. Os relacionamentos familiares, os relacionamentos do trabalho, que você tenha um clima que te traga realmente algum grau de felicidade, né? Claro que felicidade não é uma coisa assim simples, mas de qualquer forma, essa é a história. Então, saúde mental hoje, inclusive você vê o trabalho das empresas, hoje saúde mental, todo mundo está preocupado, porque todo mundo, a partir da pandemia, que eu acho que teve o maior nível de depressão, quer dizer, a ansiedade que nós tivemos,
ficou claro que você precisa cuidar da saúde mental. Exato. Não tem como. E aí tá o relacionamento, tá você poder realmente sair. O isolamento faz muito mal. A gente percebeu isso na pandemia. E a gente se acostuma a ficar em casa. Sim, e você... A gente não quer mais sair. Você sabe que tem muita gente, tem jovens até, acho que no Japão, que tem não sei quanto, acho que é 1 milhão de jovens enfiados nos quartos. Eles ficam. Com as redes, não saem. Quer dizer, e também a pandemia facilitou muito isso, porque as pessoas queriam se comunicar só por rede, ninguém queria se encontrar. E a coisa não tem como, você tem que voltar a ter uma atividade. Precisa, e tem que ter esse esforço, né? Às vezes eu falo para a mãe, não quero sair. Não, você tem que sair. Às vezes a gente nem tem vontade de sair, mas a gente tem que sair. Porque você encontra as pessoas, você conversa, você tem todo esse caminho, que eu acho que é um caminho para a nossa vida de poder viver bem, né? Isso é fundamental. Eu acho que isso que a gente tem vivido, né? Isso é o básico. É o básico. Agora, falando do coração, um dos grandes diferenciais que a gente colocou aqui logo no início do programa é a sua ligação com o esporte, né? Você se dedicou muito tempo de pesquisa, a gente falou aqui sobre isso. Não é só sobre isso, mas é uma área que eu sempre gostei, porque eu sempre fiz um esporte. Então eu acompanhei muito o esporte, né? Para saber o que é bom e o que é ruim. E hoje a gente tem uma ideia boa disso, né? Por que, já que você acompanha tanto o esporte, por que a gente tem visto tantos jovens que praticam esporte morrendo do coração? Porque assim, se você tiver uma ideia, tem uma frase no Hospital de Nova York que é sensacional. Diz assim, essa história de morte súbita não existe. Leva anos para acontecer. Então não tem quem é saudável totalmente caia duro. Não existe. Alguma coisa que não foi detectada precipitou o processo. Então isso não há dúvida. Por isso que a gente combina, que fala, escuta, você quer fazer exercício? Avaliação, examinho, vamos tentar previamente olhar tudo isso. Porque é uma coisa silenciosa. O coração, ele é silencioso. É assim, não é que... claro que eu brinco que saúde é o silêncio do corpo mesmo, mas de qualquer forma, o coração tem coisas que só vão dar sintomas lá na frente. A doença coronariana é um processo que começa a depositar gordura às vezes desde jovem, né? Por isso que a gente luta muito hoje contra a obesidade, porque é um processo inflamatório que atinge vasos. O corpo está inflamado. Isso, então você vai... Então, a prevenção é o peso, já prestar atenção, vai fazer exercício, faz um exame, faz uma prevenção, colhe um sangue, tira uma pressão, porque pressão alta às vezes não dá sintoma algum. Então, o indivíduo tem uma série de alterações e que pouco sabe, sai para fazer exercício, por exemplo. Mas esse exame cardiológico, esse exame a gente tem que fazer todo ano? Não é assim. Então vamos lá, porque é importante. Se você tem história familiar, porque tem uma genética disso. Por exemplo, meu pai teve 3 infartos. Isso. O meu também caiu duro com 56 anos. Tá? Então, dali para frente, só para você ter ideia, eu nunca mais comi carne. Eu não como carne há 50 anos. Por quê? Porque por causa do coração? Eu realmente, na hora, foi o que me lembrou. Eu falei, nossa, é colesterol é carne, eu não vou comer mais. Não me arrependo. Tá. Não me arrependo. Cortou a carne da sua vida. Total. Eu como carne de peixe. Tá. Só, por exemplo. Mas você fala, nossa, mas não come carne e tal. E eu era jovem, eu estava me formando, né? Então, naquela época, você não tinha ideia, né, da história da genética, mas você tinha ideia que a genética é 20%. Porque você muda a genética, você muda. Você não é obrigado a repetir a história familiar. Então, às vezes, um susto, fala, puxa, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Você começa a tomar medidas. Eu fazia muito exercício, então eu acho que essa coisa do exercício ajudou muito. Porque a atividade física te traz para a vida, não tem a menor dúvida, uma qualidade melhor. Então, você vai tratar as coisas que você pode realmente prever. Hoje você tem jovens, eu estou dizendo adolescentes, obesos, hipertensos, com colesterol lá em cima, açúcar. Quer dizer, por quê? Porque não tomam qualquer cuidado com nada e não sabem a história da família. Puxa, você sabe que teu pai tem diabetes, tem uma obesidade familiar. Quando tem essa história familiar, a gente tem que fazer exame todo ano. Dependendo do que você for fazer. Se você, por exemplo, vai querer fazer uma atividade física para valer... isso se eu quiser fazer uma coisa mais forte. Muito jovem, às vezes, ele vai levando, porque ele não vai ter a doença rapidamente. Né? A obesidade leva um processo inflamatório que facilita o depósito de gordura, que vai levar ao diabetes, quer dizer, mas leva tempo. Mas se você for fazer uma atividade para valer, a avaliação é importante.
Então, em geral, vai fazer isso com os 20, 25 anos. Se tem história familiar. Mas dali para frente, vai fazer exercício, avaliações. Quer dizer que esses jovens, né, os atletas que morreram aí, às vezes, jogando futebol, tudo é porque já tinha esse histórico. Você sabe que é interessante, né? É que a gente agora vê, antigamente a gente não via. Você está na televisão, cai duro no campo, o capitão da seleção da Dinamarca com 30 anos, um forte, não sei o quê. Em 4 minutos recuperaram o cara. Ele saiu acordado. Ele teve uma parada cardíaca por uma doença elétrica do coração. Elétrica. E que às vezes ela não aparece no decorrer da sua vida. Elétrica é do... Da parte de batimentos. Porque você tem um sistema que é um marcapasso natural do coração que faz o coração bater entre 60 e 100, né, de acordo com a sua necessidade. Você vai fazer exercício, ele aumenta a frequência. Você vai dormir, cai a frequência. Então tem um balanço. E às vezes os indivíduos têm algum defeito nesse equilíbrio elétrico. E isso às vezes você não detecta cedo. E esse indivíduo, para você ter ideia, ele acabou colocando um aparelho que chama cardiodesfibrilador, que se você tiver essa arritmia, te choca internamente, te tira da fé. Em alguns lugares deixam você jogar, em outros você volta a jogar. Ele voltou a jogar, acho que só na Itália. Não sei se foi na Itália. Tem um país que deixou, acho que foi para a Itália, para algum lugar. Mas você vê que esses caras estão voltando a jogar. Tem indivíduo que tem doença das coronárias e voltam a jogar. Porque tem aí a tecnologia a favor. Antigamente não podia. Eu lembro que, nossa, um jogador do São Paulo, ele teve lá um problema cardiológico, teve um problema numa coronária, e aí ele tratou, fez um stent, e ficava o pessoal na beira do campo com desfibrilador, tudo. E hoje, pessoas revascularizadas, não digo profissionalmente, que fizeram ponte safena, etc., voltam a jogar. Nós estamos num mundo diferente disso. E assim, por exemplo, eu estava até conversando esse final de semana com meu irmão, ele falou, eu fui no médico e falou que meu coração tá grande. Eu falei, poxa, eu pratiquei esporte a vida inteira. Tem a ver isso? Coração do Qual a diferença do coração do atleta e o coração de quem é sedentário? Se você faz uma atividade realmente regular, o coração tende a ter um certo crescimento, uma hipertrofia da musculatura. E isso o coração... Mas nada, a gente fala em cresce, não cresce, cresce em milímetros. Parece que não vai caber lá. Exatamente. Então esse crescimento é muito tranquilo, ele cresce muito tranquilo e você vai acompanhando isso. O que a gente olha hoje, se o indivíduo faz uma atividade importante, é acompanhar esse pessoal. Porque a atividade física muito intensa tem que ter acompanhamento médico, né? Porque as coisas vão transformando no decorrer da vida e você precisa acompanhar. Os atletas profissionais, eles têm um acompanhamento muito importante. Nessa ida a esse congresso europeu, em Madrid, nós tivemos a oportunidade de ir numa universidade chamada Universidade Europeia, particular, que tem um convênio com o Real Madrid, que tem ali uma área de ciências do esporte, ciências esportivas, como fosse uma escola de ciências esportivas. Para quê? Para preparar o atleta e tratá-lo depois se machuca. Você entendeu? Então, é um aparato, só um clube como o Real Madrid pode ter isso, mas é um aparato para olhar o andar, não é só atleta de futebol, eles têm de tênis, olha, o seu braço, quando você tem movimentos que você hoje... Você tem um computador que olha se você está fazendo o movimento adequado. E como você faz. Você desgasta, não desgasta, a posição. Então, é um negócio maravilhoso. E para a recuperação, melhor ainda. Então, você imagina um clube que investe numa escola de ciências esportivas do esporte e que pode trazer benefício para os dois lados. Tanto para a escola, que cria mecanismos de avaliação e tratamento, e para o clube, né? Eu entrei no vestiário, aí eles nos levaram no Santiago Bernabéu para ver o estádio, que é uma coisa eu tinha visto há 10 anos. É o estádio que tem grama, só grama, não tem grama artificial na Europa, porque por isso que os indivíduos aqui têm se machucado, muitos jogadores reclamam muito. Por causa da grama artificial. Prende a perna, mais lesão, o pé. Isso, e lá não. E o gramado, como é uma arena multiuso, o gramado sai, abaixa e entra o tábua. Quer dizer, é uma coisa... que chique. Não, é chique que você... E eles lá dentro, eles têm... Você olha o vestiário, eles têm toda a razão. Cada jogador daquele, tem lá na fotografia dos 22,
vale milhões. Milhões. Quer dizer, aquilo então, é um tesouro. Mas eu olhei para aquilo e falei, gente, quanto custa cada indivíduo que senta aqui, né? Que vai jogar? Eles valem muito. Então, eles têm um investimento nisso importante. Porque realmente você precisa cuidar do atleta muito bem. Agora, as lesões do corpo, elas afetam até que ponto o coração? Por exemplo, um atleta lesionado. As lesões são muito musculares, muito, vamos dizer, quase que a gente sabe perfeitamente, realmente se machuca muito do quadril para baixo, né? Raras são as lesões de ombro, acontece nas quedas e tal. Mas é joelho. Mas mais osso, né? Muito articulação. Muita por articulação. causa da mobilidade das articulações. A Hortência outro dia falou, o problema do atleta são as articulações. É isso, que não tem como. E o resto tá tudo bem. É quadril, joelho, falou, meu rim tá bom, tá tudo bom. Isso. As articulações é que começam a parar quadril, de funcionar. Joelho e tornozelo. Então, realmente, essas recuperações têm que ser muito bem feitas. E a gente vê a dificuldade que os clubes têm hoje. Os clubes têm 9, 10 caras no departamento médico. E quanto mais velhos, a recuperação demora mais. Então, nós vimos 2 atletas, um do Corinthians e do São Paulo, tiveram lesões parecidas. O do Corinthians, em 2 meses, estava aqui. O do São Paulo está 4 meses sem jogar. Então, depende da idade. Cada um também da idade. Quer dizer, e gozado, porque a gente acha que o exercício, como eu falei para você, é sempre bom. Ele é muito bom mesmo. Mas com a idade, você tem que acompanhar. Então, nesta reunião dentro dessa universidade, foram atletas que tiveram, por exemplo, uma doença da coronária. Um outro que teve uma doença da válvula. Eles participaram da conversa, né? E como para você fazer o diagnóstico, saber o que era, o que o indivíduo teve. Então, a doença coronária é que aparece mais nos atletas mais velhos, né? Que vão ficando com mais idade, que é um acompanhamento que tem que ser feito. E isso tem que ser feito por avaliações toda hora, porque quando você faz atividades de grande impacto, você precisa avaliar muito os atletas. O departamento médico, principalmente na Europa, eles são muito sofisticados. Claro que o do Real Madrid deve ser um dos mais. Mas aqui no Brasil tem clubes que têm. A gente está nesse nível, sim, bacana, ou ainda falta muito? Mas talvez não chegue a tanto. Mas um pouco por isso. Você tem que levar isso para a universidade. Quer dizer, tem que ter a relação da universidade com o clube. Que isso que eles criaram. Eu achei lindo isso, porque é uma porta aberta para o conhecimento e a ciência. Porque você vai avaliar atletas de alta performance, né? Com uma sofisticação de aparelhagem que eu não tinha visto nunca. E isso faz com que você tenha um trabalho científico sobre o assunto. O que a gente precisa é se basear na ciência hoje, né? Você tem experiências de anos, então não dá para fazer uma coisa, tá na moda. Não, tá na moda nada. Você tem que olhar o que realmente cientificamente está comprovado e o que vale a pena. Eu sempre falo, né, assim, hoje a ciência, a tecnologia está a nosso favor. Tudo, cada dia é uma coisa diferente, cada dia é uma descoberta. Só não avisaram para o nosso corpo. Exatamente. Né? O corpo, ele continua aí com o envelhecimento dele, que por mais que você pode protelar, né, doutor? Pode, você consegue. Mas aí você tem hoje, a ciência ajuda essas pessoas realmente a viverem mais, viverem 100 anos. É verdade isso. Nós vamos conseguir fazer isso. Eu brinco, quer dizer, que as mulheres vão. As mulheres vão. Eu acho... Mulher vive muito, né, brinca doutor? Muito fácil. Mulher é ótimo, mas vive demais. Tem saúde demais. Só tenho viúva, porque assim, os homens são um pouco cuidadosos. E realmente as mulheres vão lá embaixo. É verdade. Nossa, mulheres de mais de 90 anos, eu tenho várias, sabe, cabeça boa. Tudo forte. Tudo forte, quer dizer, porque elas são mais cuidadosas, mais os homens. E a mulher tem uma coisa importante. A mulher até a menopausa, ela é muito protegida do ponto de vista de doença cardiovascular. Hoje, nem tanto, mas eu lembro que você não via a mulher ter infarto até os 40, 50 anos. Não via, era muito raro. Hoje já tem, porque outros motivos que levam a esse quadro. Mas era raro. Mas, mesmo assim, continua muito difícil na saúde da mulher. Agora, quando a menopausa chega, infelizmente, para o homem vai devagarinho, para a mulher desaba. A menopausa é um acontecimento. E, às vezes, vão para a cardiologia, porque começa com palpitação, começa a ter um monte de coisa, repercussão da falta do estrogênio. Então, isso é verdade. Você vê que o estrogênio faz muita falta. E não tem nada que seja igual ao estrogênio. Não dá para... Você acaba tomando vários... da reposição... É uma reposição. Você é obrigado a tomar vários remedinhos para compensar. Só que se você faz um bom exercício, se alimenta bem, né?
e dorme bem, que você tem um cuidado, as mulheres vão longe. Vão longe com qualidade, que eu acho que o envelhecimento saudável é a nossa meta hoje, né? Quer dizer, quando você fala em longevidade, né? Você que tem bastante paciente aí, que estão longevas, esse envelhecer bem para o coração é exatamente isso que a gente falou, né? É isso que a gente está discutindo. Quer dizer, se você... O coraçãozinho envelhece mesmo? Ele envelhece? Ele envelhece, quer dizer, ele envelhece como órgão, claro que ele não tem a mesma performance, mas você imagina um coração que bate 90 anos. Pois é. É uma coisa, quer dizer, é um bate órgão... rápido, né? Porque a musculatura do coração é um pouco diferenciada do resto do corpo, né? E ele tem um sistema de irrigação muito interessante, e você veja que isso até vai sendo bem levado. Às vezes os problemas são elétricos nos mais idosos, onde você é obrigado a usar um marca-passo, porque essa bateriazinha vai diminuindo, vai ficando fraquinha. É o que eu disse, tem solução para tudo. Você tem solução para tudo. As soluções para as coronárias hoje são excelentes através das angioplastias, dos stents, né? Hoje, você consegue trocar uma válvula, né, aórtica por cateterismo. Você leva a válvula no coração... Tudo robô. E põe... Você vai por catéter. Você vai por catéter. Catéter chega ao coração. Mick Jagger tem uma estenose aórtica. A válvula dele estava fechando. Você viu que esse homem pula. Nossa. Ele fez a válvula, né, através do catéter, levaram a válvula entra em cima da válvula velha, abre, ele tem uma válvula nova. Ele, em 20 dias, estava fazendo show. Então, você vê que é uma mudança... Tá tudo aí, né? A gente você não vai abrir o peito mais para trocar esse tipo de válvula. Porque tem a válvula da aorta, da artéria, e tem as válvulas dos entreátrios e ventrículos, que são a válvula mitral. Essas válvulas já vão ser também repostas por cateterismo. Por quê? Porque você evita de abrir o peito. E esse é o grande desgaste, a recuperação de abrir o externo e tal. E essas coisas por cateterismo estão cada vez melhores. Você trata através dessas possibilidades de colocar uma válvula, que é excelente. Então, a cardiologia cresceu muito nesse aspecto. E cada vez cresce mais. Tem novidade o tempo todo. E a inteligência artificial, que é interessante a gente entender, para ninguém ficar preocupado com isso, ela só funciona se alguém der o comando. Então, os médicos hoje, na área de eletro, que eu trabalhei muitos anos também... É tudo para ajudar a gente, né, doutor? Sim, não tem dúvida. Hoje você pode, através da inteligência artificial, olhar para o eletrocardiograma do indivíduo e dizer a idade dele. Olha onde ela vai, né? A inteligência artificial olha as imagens com um olhar muito diferente do nosso. Vou dar um exemplo que eu acho... Mais absoluto. Não, você não acredita. Você não sabe o que ela olha. Porque não é verdade. Tem um exemplo que um indivíduo da tecnologia de informação lá do INCOR fez, excelente. Vamos reconhecer cachorros, carinhas de cachorro, milhares. Então puseram, a inteligência artificial foi em cima e selecionou quais ela enxergava melhor. E o que ela enxergou melhor, 95% ela dizia, é husky siberiano. Fala, puxa, vamos atrás para dizer o que ela está olhando para dizer que ela está acertando tanto. Não era a cara, era o gelo que estava em cima, porque ele vive na neve. Você entendeu? Quer dizer, é uma coisa sensacional. É um outro olhar. Ela olha coisas que nós não vemos. Não vê. Ela olha para um eletro, que praticamente você está lá com 20, 30 anos. Olho humano. E diz, olha, isso aqui é um eletro de quase 50. Alguma coisa andou errado. Né? Então, ela consegue... Está ajudando realmente. Vai ajudar muito, gente. As mesas de inteligência artificial, eu vou muito nessa área porque eu gosto. Mas tem para tudo. E o médico vai demandar. E vai ter que aprender a usar. Uma preocupação. Nossa, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas, gente, ela em segundos, você pega uma tomografia de tórax, você aperta um botãozinho no software, ele roda 200 mil para olhar, compara e te dá em segundos, olha, isso não é câncer de pulmão ou é câncer... Você entendeu? É uma coisa... Sensacional. Isso vai facilitar a rapidez do diagnóstico, vai ajudar o médico, que vai ter que usar isso, e você vai ter o diagnóstico e assim o tratamento rapidamente. Então, ela vem ajudar, claro que... Mas o diagnóstico médico de olhar para o paciente e tocar o paciente, isso não perde, Continua, não perde, porque você vai pedir isso para um exame. Então, você suspeita de alguma coisa, você pede os recursos e eles vão ser mais rápidos, diagnósticos mais
complexos vão ser rápidos e você vai poder tomar atitudes mais rápidas. Então não precisa ficar com medo da inteligência artificial, porque no fim ela não anda sozinha. Você demanda o que ela deve fazer e você usa o que te atrai, o que te ajuda. Né? Tem umas perguntas aqui que me mandaram sobre energéticos, risco dos anabolizantes. O pessoal ainda está tomando isso? Está tomando? Esse é o maior mercado que existe por aí. Quer dizer, o bombadão ele toma mesmo. Não tem jeito. Com todos os riscos, eu vi um atleta há pouquíssimo tempo, muito forte e tal. Eu falei, você toma testosterona? Porque não tem dor. Há quanto tempo? Há décadas. Eu tomo há 20 anos. Isso te traz... Não, você não tem ideia do ponto de vista da atividade sexual. Ele tem atrofia de testículo, a atividade sexual diminui, atua no fígado, realmente trazendo prejuízos de fígado enormes para ter aquele visual. Então, para você ter uma ideia. Então, hoje, as academias passam isso com uma força, com uma coisa absurda, e vendem, né? E usam. E as pessoas não têm ideia da repercussão corporal disso, mas não tem, fora da doença cardiovascular. Quer dizer, afeta especificamente o coração. Quando você usa muito, você tem mais depósito de gordura nas artérias, mais infartos, quer dizer, a pressão sobe. Você tem uma repercussão orgânica do uso de anabolizantes que é um absurdo. É um absurdo. Por que não é proibido, hein? Ah, sim, né? Tem um lobby, você já viu isso? Enorme, né? Em bilhões. Energéticos também? Sim. Igual. Energético faz mal. Não, o energético, você já viu o uso do energético? Eu vi um trabalho que eu acho que é na Inglaterra, do pronto-socorro, né? Acho que na Inglaterra, da chegada de indivíduos no fim de semana que tomam bebida com energético, mas não tomam toma 15, 10. Sim. E chegam lá com arritmias, claro, porque você acelera o coração muito, né? Porque você toma um energético, ele te acelera e sobe a pressão e a frequência cardíaca. E aí você tem eventos cardiovasculares. Então, não há dúvida que a gente brinca, mas o pessoal busca realmente alguma coisa de fora que traga benefício. Difícil funcionar. E tem também agora, muito famoso, não vou falar a marca aqui, aquela coisa de você tomar bastante cafeína para fazer o exercício. Sim. É bom ou é ruim? É assim, eu te diria que a gente também acompanha muito o café, né? Há uma sensibilidade ao café que é genética pessoal. Você vê que tem gente que toma café à noite e dorme. Sim. E tem gente que toma... Conhecemos pessoas assim. E não dorme, né? Quer dizer, então você sabe que o café não faz mal. Ele tem coisas muito boas. Ele tem alguma prevenção no diabetes, ele tem um estímulo cerebral muito interessante. Não, o café não é ruim como substância geral. O problema é que ele pega o estômago, porque ele tem uma acidez muito grande, e tem para algumas pessoas alguns efeitos colaterais na pressão e nessa história do sono e tal. Então, o café, ele tem realmente ainda qualidades. Tá. E é a forma de usar que é importante. Você toma lá seus 3, 4 expressos por dia, tá bom. Né? Tem xícara, toma 2, 3 xícaras. Dá para tomar. Para quem não pode, 4, 6 horas antes de dormir é melhor não tomar, né? Tá. A preocupação, quer dizer, nós mais velhos, né, a gente já sabe mais ou menos o que tem que fazer. A gente começou a falar dos anabolizantes, do energético. Agora, existe uma ansiedade muito grande dos jovens sobre o próprio corpo, o próprio desempenho. Isso está fazendo mal, né, doutor? Sim, toda vez que você quer acelerar um processo, né, que é o que eles fazem, é acelerar um processo de ganho de massa muscular, sabe, um negócio assim que você chamaria de um estímulo exagerado, isso tem custo, né, Silvia? Não tem como você querer ficar bombado rapidamente tomando injeção, tomando testosterona, energético. Quer dizer, o anabolizante, ele se acelera o metabolismo como um todo. É antinatural, né, doutor? Não tem dúvida. O Tá. custo é muito, muito alto. Não é bom um alerta para os jovens. Sim, não... e a repercussão é enorme, né? Nós temos vários casos de indivíduos que acabaram, vamos dizer, acelerando os processos cardiovasculares com repercussões gravíssimas, né? Outra coisa que tem o vilão, né, de hoje em dia, como é que o estresse, porque tudo é estresse. Muitas vezes, quando você está estressado, a baixa imunidade, você nem sabe que você está estressado. Às vezes, a gente nem sabe que a gente está estressado. Se vê assim, o estresse faz parte da vida. Ninguém vive sem estresse. O que te leva a fazer as coisas no dia a dia é o estresse. O problema é que você precisa entender o que é o estresse. Eu vivo bem, não sei, de repente, quando você precisa fazer alguma coisa, olha, você precisa entregar alguma coisa que te acelera, o organismo estimula os hormônios de estresse. E a cortisol, a adrenalina, te estimulam. Mas isso é um fenômeno natural
que vai te estimular a fazer determinada coisa. Tem uma prova amanhã, aquela ansiedade, adrenalina. Tal. Mas isso faz parte da vida. O estresse, o organismo está pronto para isso. E é no dia a dia que você usa o estresse. O problema é o estresse crônico. Quer dizer, se eu preciso de vez em quando ficar estressado para decidir alguma coisa, eu não tenho dúvida. Isso é parte da vida. As pessoas falam, eu quero viver sem estresse. Esquece. Você não vive sem estresse. Não vive. Impossível. Impossível. Você precisa desse estímulo porque ele te ajuda no dia a dia. O problema é quando você tem alguma coisa, tipo, trabalho. Nossa, o trabalho está ruim, eu não me relaciono, é péssimo. Esse estresse crônico faz muito mal. Esse te ataca, te adoece. Então, viver constantemente estressado tem custo. Isso te adoece mesmo, não tenha dúvida. Agora, o estresse que aparece eventualmente para você decidir, resolver, não tem como. É isso que estimula o cérebro, que te faz pensar, né? Que te traz para realmente decidir. Agora, claro, você não pode viver, né, acelerando com o freio de mão puxado, sabe? Você acelera, não vai a lugar nenhum. Então, esse estresse que te permite realizar algumas coisas, perfeito. Mas o estresse crônico é péssimo. Relações familiares, conjugais, sabe, que são crônicas, que te estressam todo dia, né? Todo dia. As relações de trabalho, né? A própria cidade, que é um enfrentamento e tal. Então, tem coisas que nos fazem viver mais estressados. Eu concordo que não é fácil. Você fala, não, estou zen com tudo que acontece nesse país. Não é. É tudo muito difícil mesmo. Todo enfrentamento é difícil. Mas não tem jeito. A gente tem que viver com esse estresse mesmo. Agora, qual é o efeito, doutor, de uma dor muito forte no sentido de um relacionamento amoroso, uma tristeza, aquele trauma que você tem, que as pessoas às vezes ficam muito tempo chorando, sem dormir? Realmente, aquele trauma, dor de amor. Sim. O que causa isso no coração? Na mulher, coração partido. Isso, na mulher tem até o chamado coração partido. E por que das mulheres? Porque elas são muito mais sensíveis, não tem dúvida. A sensibilidade da mulher é muito maior que a do homem, não tem a menor dúvida. E algumas mulheres, em geral, até jovens, acabam tendo um fenômeno que é uma descarga de adrenalina, estresse, muito forte. E isso no coração leva a um verdadeiro espasmo geral no coração. Aliás, o coração ele se divide quase em duas bolinhas assim. Por isso que a síndrome chama Takotsubo, que é em japonês um aparelhinho de catar polvo. E como esse aparelhinho tem duas bolinhas, eles, quando descreveram como essa síndrome. Porque você olha no cateterismo, na imagem do coração, o coração que tem aquela imagem conhecida, ele se divide quase em dois. Quando tem uma tristeza? Quando tem esse coração, a síndrome do coração partido. Olha! Que é uma descarga de adrenalina absurda, não é um estressinho, um choro por aí, não. Não. Então, mas isso que você está falando é importante porque muitos anos, todo mundo, quais são os fatores de risco para o infarto? Colesterol alto, pressão alta, diabetes, obesidade, vida sedentária, cigarro e tal. E hoje, ansiedade e depressão estão junto com esse processo. Porque, no fim, o desencadear, né, do infarto em si é muito ligado, às vezes, a uma esfera emocional. Você tem toda a base, você já está com as artérias ruins, com a pressão alta, tem um monte de coisa. Mas, às vezes, o desencadear é realmente alguma coisa emocional. Ou de tristeza. Isso, quer dizer, então, às vezes a ansiedade, a depressão é o fator que te leva ao quadro. Às vezes eu brinco com o paciente e falo, você vai esperar infartar para resolver esse problema conjugal? Você vai ter que infartar? Olha. Então, tem que realmente pensar nisso antes, porque você é capaz de ter um infarto, né, para resolver um problema que você puder resolver de outro jeito. Então, hoje você tem ansiedade e depressão como fatores de risco gravíssimos. Você precisa cuidar disso. Depressão, o Brasil, se não me engano, a depressão vai chegar a ser a segunda doença dentro da... A cardiovascular, nós vamos morrer mais 40, 60 anos de coração. Quando você falou, só morre de coração quem não se cuidar mesmo. Mas nós vamos morrer. Quer dizer, a doença lá em cima. Você entendeu? Não tem como. Aí a depressão chega forte e o câncer também, que são as duas que estão chegando junto nessa história. Então nós temos que ficar de olho nisso. Esses são os cuidados, né? Para você poder realmente alcançar isso. Muito bem. Qual que é o maior desafio para você atual, né? Quem sabe como é que você imagina esse futuro da cardiologia esportiva?
O que acontece é que o que a gente tem visto é que a sobrecarga de atividade desses indivíduos só cresce, né? Você vê que eles vão jogando, às vezes, numa semana, 2, 3 vezes. Uma coisa é esse esforço exagerado, né? O que a gente sentiu é interessante, porque você achava sempre que eu te falei que fazer exercício sempre é bom. Mas a gente está vendo que indivíduos que fizeram exercício a vida inteira e que já estão com idade, você começa a ter doença, às vezes, pelo exagero do esporte. Esses indivíduos que fazem Mega Man, esses absurdos. Ultra não sei o quê. Coisas, não sei quantos quilômetros de bicicleta. Então, a gente tem visto que alguns indivíduos acabam tendo doença, arritmias. Exagerado no esporte. Então, o grande desafio é ver como, né, saber até onde dá para chegar. Qual que é o equilíbrio? Isso, como que esses esportistas vão chegar. Você vê jogador hoje, o Cristiano Ronaldo jogando com 40 anos de idade. Jogando tênis com quase 40 anos. Então, as pessoas se preparam muito mais e vão chegar mais longe no esporte. Só que os riscos vão aumentar, porque não tem uma coisa inexorável da idade, né? Das artérias, do coração. Claro, você pega indivíduos que se preparam desde jovens, são muito certinhos, tipo o Cristiano Ronaldo, que eu acho que é o maior exemplo de um indivíduo que se preparou a vida inteira, certinho, trabalha, faz exercício, sabe? Então tem exceções. Isso, fora da curva, não tem dúvida. Mas, de um modo geral, vai ser esse desafio de até onde nós vamos chegar. Qual é o limite do ser humano? Isso, qual é o limite para chegar o indivíduo jogar? Você vê indivíduos agora idosos, entre aspas, para o esporte, jogando bola. Sim. Né? 40 e poucos anos, coisa que a gente nunca viu. Não. Então, acho que agora, por isso que a gente estava comentando dessa coisa da ciência, do esporte, cada vez está em cima do desenvolvimento dos atletas. Você vê na própria Olimpíada, cada vez eles vão batendo recorde. Até onde vai esse recorde? Onde você vai chegar? Qual é o limite disso? Quais são os segundos que você vai conseguir diminuir? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Você saber como alcançar tudo isso sem prejuízo. Mas você sabe que ainda, embora a gente veja essas situações do esporte, ainda a fatalidade no esporte ainda é pequena. Não é tão grande como a gente imagina. É que agora a gente vê. A gente vê na televisão. Tá mais noticiado. Não noticiado. Antigamente acontecia. Mas por isso que as avaliações estão cada vez mais. A Europa avalia mais, muito mais, e faz exames, principalmente a Itália, alguns países são muito fortes. Os Estados Unidos já não tem muito essa coisa. Eles fazem avaliações menores, não fazem todos os exames, fazem muita entrevista, pergunta, e vão buscando selecionar quem pode e quem não pode. Mas hoje, cada vez mais, você tem que tomar cuidado quando os atletas vão para grandes enfrentamentos, porque não é brincadeira a atividade que eles têm, né? Então, isso realmente ficou muito interessante, essa vivência desse pessoal que só lida com esporte, mostrando como é que é a vida desses indivíduos que pode ficar doente também, né? Fazer esporte não te isenta da doença. Não te isenta. A gente fazendo a nossa parte não isenta de nada. Imagina se a gente não fizesse. Exatamente, claro. A gente faz de tudo para não ter, trabalha, se prepara. Mas é interessante, né? Como prevenção é um negócio difícil, né? Nós temos uma linha de prevenção de muitos anos. Nós sempre fizemos prevenção. A gente faz check-up de todo mundo, sempre gostamos de fazer prevenção. Por quê? Porque eu não tenho gente no hospital, porque eu previno antes, né? Faço um trabalho de prevenção, que isso é relativamente recente. Até as próprias operadoras no passado não queriam ouvir falar em check-up, porque tinha que fazer muito exame, sabe, uma olhar meio comercial para a coisa. Hoje não, você faz check-up de todo mundo, porque você tem os indivíduos na mão. Você diminui o número de hospitalização, de infarto, derrame. Até para os planos, é maravilhoso, menos doença. Mas isso não era o raciocínio do passado. É verdade. Hoje a prevenção é uma discussão fundamental. Quer dizer, você faz prevenção, você evita a doença. Né? Isso. Porque as pessoas não têm o conhecimento de tudo, né? Então você precisa explicar para eles essas coisas que nós estamos conversando. Mas tá ótimo. Olha, eu quero agradecer muito. Imagina. Infelizmente acabou o nosso tempo. É que é papo para continuar. Mas muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Silvia. Obrigada. E a você que acompanhou o nosso programa até agora, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau.